a gente não trata todo mundo como se fosse no mesmo balaio, vamos dizer assim. Então a gente identifica as características específicas de cada paciente para tentar fazer um melhor tratamento direcionado para ela, né? Tanto do ponto de vista de questões biológicas, quanto até psicológicas e desejos e anseios do paciente. Olá, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do Horizonte da Saúde, que traz convidados especiais para um bate-papo sobre a ASCO 2024, o principal congresso de oncologia do mundo que aconteceu neste ano entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conversar sobre os tumores do trato geniturinário, tendo o câncer de próstata, como o mais prevalente entre os tumores masculinos. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o Dr. Alexandre Fonseca, oncologista clínico, coordenador da oncologia do Hospital Horizonte e da Clínica Oncomed. E também eu converso com a doutora Graziela Piló, que é oncologista clínica com foco em tumores uroginecológicos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, olá a todos. A gente fica muito feliz de poder vir aqui conversar sobre um tema tão importante, né? O câncer de próstata é tão incidente e, além disso, falar um pouco também de outros tumores geniturinários, né? Os tumores geniturinários, a gente engloba o câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga e câncer de pênis, né, Grazi? É isso mesmo, é um prazer estar aqui hoje. É sempre importante a gente conversar sobre as atualizações na oncologia. A oncologia atualiza o tempo inteiro, mas a gente gosta de trazer essas novidades para os pacientes que ficam aí super interessados em saber o que vem além, né? O que dá para a gente fazer de novo e com menos toxicidade nesse tratamento oncológico. Vamos lá. Será que a gente pode traçar um pouquinho, assim, dos principais desafios, talvez um pouco da estatística, no nosso país, que tem regiões tão diferentes, um país de dimensões continentais? É muito interessante que cada tipo de tumor é uma doença diferente, sabe? E dependendo do tipo de tumor, nós temos fatores de risco específicos. Então, no país como o Brasil, dependendo da localização que a gente tem uma incidência maior de um tipo de câncer ou de outro. Queria chamar a atenção para o câncer de pênis, por exemplo, a gente teve um estudo brasileiro, a gente vai comentar aqui, apresentado, e ele tem suas peculiaridades regionais muito importantes. Então, naqueles locais de desenvolvimento socioeconômico mais precário, a incidência do câncer de pênis é maior, né? Mas, de uma forma geral, o câncer geniturinário, o câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem, tirando os cânceres de pele e não melanoma. O Instituto Nacional do Câncer, ele traz para a gente que a incidência, ou seja, o número de casos novos por ano, na atualidade, é em torno de 60 mil novos casos no Brasil, né? E o câncer de próstata, eu acho que é importante a gente levantar e explicar que um dos pontos principais é que tanto o tratamento como a doença em si pode trazer um impacto muito grande na qualidade de vida do homem, né? Porque está relacionado a questões sexuais, etc., tanto para o homem quanto para a sua parceira. Então, eu acho que a gente podia começar falando do câncer de próstata, né, Grazi? Vamos lá. O Congresso esse ano não trouxe grandes mudanças para tumores urológicos, né? Em relação a mudanças que a gente fala de prática clínica. Então, não tem nenhuma medicação super nova que a gente vai incorporar no nosso dia a dia. Mas foi muito interessante que é um congresso que, na primeira apresentação, na apresentação central, já focou em qualidade de vida. A gente sabe que hoje os pacientes vivem mais e vivem muitas vezes com tumores avançados, e o que a gente quer na oncologia é dar qualidade de vida para esses pacientes. Então, muitas vezes voltam a trabalhar, estão aí na rotina, mas eles precisam ter controle de sintoma, né? Então, a gente quer que um paciente não tenha alterações urinárias, incontinência urinária, ou muitas vezes que esse paciente continue com a sua potência sexual, diminua os fogachos, que são usualmente alguns efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Então, foi um congresso muito focado em como melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho, né? Sim, esses estudos, né? Esse Sim. congresso trouxe também essa questão da individualização, né? Pro tratamento, assim, à frente, porque a gente tem notado aqui que isso aconteceu muito, né? Para outras linhas também. Com certeza. Sem dúvida, a oncologia, que é a nossa área que trata pacientes com tumores malignos, a gente tenta sempre, é o que a Grazi falou, fazer com que o paciente tenha uma melhor taxa de cura, que viva mais, mas sempre focando na qualidade de vida também. E isso hoje em dia é possível
isso a oncologia evoluiu muito nos últimos anos, a gente não trata todo mundo como se fosse no mesmo balaio, vamos dizer assim. Então, a gente identifica as características específicas de cada paciente para tentar fazer o melhor tratamento direcionado para ela, né? Tanto do ponto de vista de questões biológicas, quanto até psicológicas e desejos e anseios do paciente. E um dos estudos que eu achei muito interessante no câncer de próstata, como a Grazi disse, não é um estudo de uma medicação nova, específica, mas ele focou num sintoma que é muito frequente em pacientes com câncer de próstata avançado que fazem o tratamento. Para vocês entenderem, o câncer de próstata avançado, um dos pilares do tratamento é o bloqueio hormonal. A gente corta a testosterona, que é como se fosse um alimento da célula do tumor. E um dos efeitos colaterais mais importantes disso são fogachos, ondas de calor, que muitas vezes são muito intensas. Isso atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Às vezes ele tem dificuldade para dormir, vem aquela onda, ele tem aquela sudorese profusa. Às vezes ele tem até depressão por conta disso. É muito frequente. Talvez seja o efeito colateral mais comum do bloqueio hormonal. E aí, nesse congresso, avaliou-se uma medicação específica, que chama oxibutinina, no controle desses fogachos. E os pacientes que foram estudados eram pacientes que tinham muitos fogachos, mais de 18 fogachos por semana. Nossa. Então, por dia, durante 5 dias na semana, né? E aí, foram comparados. Um grupo recebeu essa medicação, esses pacientes que usavam bloqueio hormonal, um grupo recebeu essa medicação e outro grupo recebeu placebo. E o que o estudo demonstrou foi que quem utilizou essa medicação teve uma melhora importante nos fogachos e na qualidade de vida. Então, é uma coisa muito boa para os pacientes. É inovador, assim, quando a gente fala de um estudo focado na qualidade de vida dos pacientes, pensando nesse efeito colateral que é super comum mesmo. Eu costumo falar com os pacientes que é igual mulher na menopausa, né? Mulher, a gente lembra muito dos fogachos. Então, entrou na menopausa, começa aquelas ondas de calor que incomodam, né? Você tá conversando com uma pessoa, você tá no seu trabalho e, de repente, tá suando inteiro e passa e tira a coberta à noite, volta a coberta. Então, eles olharam essa oxabutinina, que é uma medicação usada para bexiga hiperativa. Então, para quem tem um problema urinário, que a bexiga contrai muito e, às vezes, perde urina. Então, já é uma medicação conhecida aí na medicina e que eles olharam 2 doses específicas. E as 2 doses, tanto de 2 miligramas, 2,5, 2 vezes ao dia, quanto a dose de 5 miligramas, tiveram desfechos positivos em relação à redução dessas ondas de calor. Então, é uma medicação usualmente bem tolerada. A grande questão que o Alexandre falou é um principal efeito colateral, que é a boca seca. Isso. Então, usualmente, a gente até começa com essa dose menor de 2,5, tentando evitar esse outro efeito colateral, mas é muito importante, relevante, pensando que esses pacientes com câncer de próstata avançado, eles vão ficar bloqueados nessa parte hormonal a vida toda, praticamente. Então, a gente precisa lidar melhor com esses efeitos colaterais que trazem impacto na qualidade de vida. Com certeza, né? E vocês disseram que houve um estudo brasileiro, né? Ah, maravilhoso. E esse estudo brasileiro, na verdade, foi relacionado ao câncer de pênis, sabe? É um estudo que chama Hércules, foi conduzido em 11 centros do Brasil, de oncologia, primordialmente em centros de tratamento do SUS, né? E centros, hospitais públicos e filantrópicos. E é uma doença, como eu disse, mais prevalente no norte e no nordeste, porque está relacionado ao desenvolvimento socioeconômico. Isso é importantíssimo. E a gente não vai ter esses estudos sendo desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, porque a grande incidência de câncer de pênis é em países em desenvolvimento, e o Brasil é um dos que tem maior incidência do câncer de pênis no mundo. Então, tem que ser um estudo nosso. E é interessante que foi um estudo desenvolvido inteiramente aqui no Brasil. É um estudo ainda que gera hipóteses, né, Alexandre? A gente não tem um resultado confirmatório, mas que traz luz nesse tumor que tem um prognóstico muito ruim. Então, a gente está falando de cenário de doença avançada, ou loco regional, ou pacientes que já trataram ou já operaram no primeiro momento e que agora evoluíram com recidiva de doença e que usualmente vivem muito pouco, né? Em média de poucos meses de vida. Nossa. E o único tratamento que a gente tinha até então era quimioterápico. Então, agora a gente traz, né, o que o paciente adora saber, né, esses tratamentos novos. Então, a primeira vez que a gente incorpora imunoterapia associada à quimioterapia nesse cenário, com alguns ganhos preliminares, né, em termos de controle de doença, de sobrevida livre de progressão, né? Basicamente é um estudo bem inicial ainda, um estudo preliminar. Vamos dizer assim, não é aquele estudo
Porque dentro da pesquisa oncológica, pesquisa clínica, a gente tem estudos fase 1, fase 2 e fase 3. Ele não é um estudo fase 3, que é aquele estudo definitivo. Isso. Nesse fase 3, a gente tem que ter um braço controle, que é o tratamento já caracterizado padrão, versus o braço experimental. Esse estudo ele tem um braço único. Sim. E ele avaliou basicamente a associação de imunoterapia, que é uma estratégia da gente estimular, são drogas que estimulam o sistema imunológico a atacar o câncer. Então, ele avaliou a associação da imunoterapia com a quimioterapia. E o que foi visto foi taxas de resposta favoráveis, controle de doença. Então, é um estudo que gera uma hipótese, eu acho, bem interessante. Sim, primeira vez, né, que a gente tem resultados positivos com imuno nesse cenário, e aí estimulam novos estudos clínicos, né, dessa vez fase 3, muito provavelmente, para confirmar, né, ou refutar esses achados, mas a gente espera que os estudos sejam positivos e que realmente a medicação seja incorporada aí na prática clínica. E eu acho interessante isso que a Grazi falou, porque como é uma doença relacionada a essas questões socioeconômicas, a gente está voltando para uma população, né, que não é muito representado nos estudos clínicos fora do Brasil. Então, um estudo nosso, totalmente nacional, de 11 centros, achei bastante interessante. Uma curiosidade agora, o público geral pode estar se perguntando isso, por que essas condições socioeconômicas impactam tanto nesse tipo de câncer? É muito importante. Esse tipo de câncer tem uma relação direta com o vírus, que é o vírus do HPV. Sim. Então, o sexo desprotegido, sem uso de preservativo. Além disso, ele está totalmente ligado a questões higiênicas locais. Então, são dois fatores bastante importantes. Então, por isso está relacionado às questões socioeconômicas. E no Brasil, a gente ainda tem taxa de vacinação, né? Lembrar que a gente tem vacina contra o HPV, que é um dos vírus que pode levar a doença, mas as taxas de vacinação no Brasil são muito baixas. Então, a gente ainda vê os tumores de pênis nos homens e os tumores de colo uterino em mulher também, né? Que é outro fator de risco. A vacinação do HPV praticamente tem o potencial de erradicar a doença, tanto do colo uterino quanto de pênis. Mas tem essas questões de acesso. Ainda estamos com esses desafios aí pela frente, né? E um ponto que nós temos trazido aqui sempre é a questão da inteligência artificial, né? Alguns dos estudos trouxe a inteligência artificial para o centro aí do debate. Sim, a gente não teve nada muito aprofundado, mas alguns estudos avaliaram como a inteligência artificial poderia auxiliar no diagnóstico, por exemplo, né? Todo paciente com câncer, ele passa por um diagnóstico histológico. O que é isso? Quando o paciente faz uma biópsia, existe um profissional específico, que é o patologista, ele analisa a lâmina para falar, esse é o câncer tal, que tipo de câncer que qual a classificação. E a inteligência artificial vem mostrando que ela pode ser uma ferramenta útil, tanto no diagnóstico, na classificação disso. Então, a gente teve alguns estudos mostrando essa questão da patologia no câncer de próstata e outros mostrando também que ela pode nos ajudar a definir, a fazer uma previsão prognóstica dos pacientes. Esse paciente aqui tem uma chance de ir melhor ou pior. Eu achei muito interessante no câncer de próstata também, existe uma estratégia de tratamento dos pacientes. Basicamente, a gente divide os pacientes com a doença localizada, né, câncer de próstata localizado, em pacientes de baixo risco intermediário e alto risco. Certo. Nesses baseados em questões da patologia, né? Do tamanho da lesão. PSA. E o PSA. Naqueles pacientes de baixo risco, uma das estratégias de tratamento não é nem fazer a cirurgia de cara ou radioterapia, a gente acompanhar o paciente, chama segmento ativo. E isso acontece muito, só interrompendo o Alexandre, porque a gente tem um rastreamento importante no Brasil, né? Então, os homens ficam fazendo controle com o urologista e muitas vezes o PSA sobe e a gente faz o diagnóstico de tumor, né? De um câncer de próstata. Mas nem todo tumor que a gente descobre é um tumor que tem uma relevância clínica. É um tumor que precisaria de um tratamento naquele momento. Então, para esses pacientes que não têm essa relevância, a gente olha com esses fatores de baixo risco, né? Alto, baixo ou risco intermediário, a gente consegue achar essa população que pode adiar um pouco esse tratamento, que é a vigilância ativa. E esse estudo que a gente viu lá, eu achei interessante porque ele avaliou uma medicação que está no dia a dia aí, que é a metformina, que é uma medicação usada para o diabetes. E esse estudo, na verdade, foi um estudo negativo. Ele avaliou a capacidade da metformina atrasar a evolução desse paciente que está com o tumor em observação. Eu achei que foi importante, porque existia um racional para isso, mas o estudo foi negativo, a metformina não atrasou a
progressão desse tumor. E lembrando que quem entra em vigilância ativa, na verdade, ele ainda tem o intuito de tratar em algum momento da vida e a gente não quer perder esse tempo, né? Mas quanto mais a gente conseguir adiar esse momento, melhor para o paciente. Porque às vezes o paciente descobre o tumor com, sei lá, 50, 60 anos e consegue ganhar 5 anos, talvez, nesse tratamento. Então, a gente aumenta o tempo que ele vai ficar sem possíveis efeitos colaterais, né? Incontinência urinária, às vezes impotência sexual. Então, é importante achar esse nicho de paciente em vigilância ativa. E a metformina vem sendo testada em vários setores, assim, diferentes da medicina. Até na parte de fertilidade, tem pacientes que usam metformina, no diabetes, no pré-diabetes. Mas aqui, infelizmente, a gente não teve nenhum ganho. Acho que vale a pena também a gente falar de um último exame, um último estudo no câncer de próstata. É que, só contextualizando, existe também uma ferramenta de tratamento relativamente recente também, que são os radiofármacos teranósticos, que a gente chama. O que é isso? São fármacos que são infundidos no paciente e esses fármacos, eles têm um endereço certo, de acordo com um receptor específico. Isso tem no câncer de próstata, tá? É o lutécio, que a gente chama. Então, esses pacientes com câncer de próstata avançado, que já estavam progredindo com bloqueio hormonal, antes de realizar a quimioterapia, eles eram randomizados nesse estudo. Esse estudo foi apresentado em outro congresso, mas foram atualizados os dados de qualidade de vida. Sim. E aí, um grupo recebia esse radiofármaco e outro grupo recebia uma outra medicação oral. Comparou-se a eficácia desses dois tratamentos. O radiofármaco foi melhor e nesse congresso da ASCO a gente viu que esses pacientes que utilizam o radiofármaco, eles têm uma qualidade de vida melhor. Então, houve melhora da dor. Muitas vezes os pacientes têm câncer de próstata com metástase óssea, então tem dor. Então, houve melhora da dor e todos os questionários de qualidade de vida melhoraram. Eles falam em melhora de bem-estar físico, emocional, social. Então, de novo, né, estudos focando nessa questão que é importantíssima para o paciente, na qualidade de vida. Né? Então, uma medicação menos tóxica, né, você entrega num alvo ali, essa medicação produz uma radiação que vai combater essas células tumorais, então ela é mais direcionada, com isso tem menos efeito colateral para o paciente, e é daí que a gente vê esses ganhos em qualidade de vida. Então, bom. Outra estratégia, outra inovação aí que está chegando para ajudar esses pacientes que coisa boa, boa notícia. E quais são as tendências agora, né? O que podemos esperar para os novos estudos? Na oncologia, eu falo que se a gente tirar férias de um mês, quando você volta, você já tem que ver o que tá... Já tem novidade. Já tem novidade. Então, antigamente, a gente só tinha basicamente quimioterapia, era quimioterapia, cirurgia e rádio, de radioterapia, né? Então, hoje a gente tem imunoterapia chegando em vários setores, a gente tem drogas-alvo, né? Então, são essas medicações direcionadas para células tumorais que não combatem as células normais do organismo. Então, com isso, a gente diminui chance de queda de cabelo, de essas alterações intestinais, alterações de pele, que são muito importantes para o paciente. Então, a gente tem uma série de inovações, novos agentes hormonais. A gente sabe que para a próstata, especificamente, o carro-chefe de tratamento é um bloqueio hormonal. Como o Alexandre falou mais cedo, a testosterona serve como comida para essas células. Então, se a gente bloqueia o eixo hormonal do paciente, a gente consegue melhores resultados. Então, tem chegado cada vez mais drogas menos tóxicas, linhas hormonais, né, sem esses efeitos conhecidos de quimioterapia e que tem aumentado principalmente a qualidade de vida e sobrevida geral dos pacientes. Então, eles vivem com mais qualidade e vivem mais tempo, o que é importantíssimo. Eu acho que assim, além desse armamentário de novas medicações, etc., acho que com a inteligência artificial a gente vai conseguir coletar e analisar dados, né? Sim. Então, a gente analisando dados, eu acho que isso vai trazer um impacto muito grande na oncologia para tudo, para rastrear o paciente e realizar um diagnóstico precoce, a chance é maior de cura. Avaliar a recidiva, né? Então, tem essa pesquisa de células de DNA tumoral circulante. Então, quando a doença ainda não é visível pelos exames comuns, quando às vezes o paciente não tem sintoma, mas a gente já tem célula ali circulando pelo corpo, então pode ser, né? A gente tem muita pesquisa nesse campo, eu acho que é super promissor, mas ainda nada que seja usado na prática, né? Então, são realmente cenas para os próximos capítulos. Vamos acompanhar de perto, né? Muito obrigada, doutores, pela participação com a gente. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, então. Nós vamos voltar com mais um episódio do Horizonte da Saúde, que vai trazer outras novidades da ASCO 2024. Fique com a gente.